Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu queria falar um pouco sobre Array Functions, né? Array Functions, aliás, que é um recurso bastante legal e interessante aqui do JavaScript moderno. E, para a gente poder, para eu fazer aqui a demonstração, né? Eu fiz aqui, nós temos aqui uma pequena aplicação muito simples, né? Não tem nada aqui no HTML, e nós temos aqui o JavaScript, certo? E aqui a gente escreveu aqui, né? Eu escrevi aqui algumas funções, tá? Utilizando que está sendo utilizada arrow functions, né? E uma coisa que eu achei interessante, eu percebi aqui nesse estudo, é que para você fazer a utilização dos arrow functions, é interessante que você tenha já uma base aqui das funções comuns do JavaScript, né? Então nós temos aqui um exemplo muito simples aqui de uma função, onde nós temos aqui o nome, né? A palavra-chave function. Aí nós temos o nome da função e depois nós temos aqui os argumentos dessa função. E aqui dentro vai ter o interior da função. Na função de baixo nós temos uma variação dessa primeira aqui. Ela não tem nome, nós chamamos ela de função anônima, né? E é feita uma atribuição aqui numa variável const aqui. Então essa variável que ela vai receber esse resultado, né? Esse retorno de A mais B. Tá? Então nós temos aqui uma função tradicional e nós temos uma função anônima, sem nome, né? Nós não temos um nome aqui. E aqui nós temos uma variável que vai receber esse valor. E o arrow function, né? Ele é uma variação aqui da função anônima, onde nós não estamos utilizando aqui o function, nós não estamos utilizando a palavra-chave function, nós já vamos colocar diretamente aqui o a, né, os argumentos da função, e nós vamos usar aqui o arrow aqui, né, a setinha, que ela vai apontar aqui para o escopo da função. Então nós temos aqui um arrow function. E aqui nós temos mais uma variação desse primeiro arrow function aqui, que é uma arrow function reduzida, né? Então é interessante aqui essa transição, porque o arrow function ele realmente permite que você consiga escrever códigos JavaScript de maneira mais reduzida e encadeada, né? Um código menor, tá? E para você conseguir estar trabalhando e utilizando direitinho e entendendo direitinho o que está acontecendo dentro das arrow function, é interessante que você já tenha aqui uma base dessas, né, dessas funções aqui de cima, tá? Então aqui no nosso exemplo aqui, o primeiro exemplo que nós vamos fazer aqui é o do map. Então já está feito aqui, né? Nós vamos salvar ele aqui, tá? E observa aqui, ó, que ele já está fazendo o carregamento aqui. Então o que o do map, né? Essa função do map ela está fazendo é uma função que foi criada, né? E ela está fazendo a utilização aqui da função map, aonde você aplica essa função map dentro de vetores, né? Dentro de arrays, tá? Então, para cada posição do vetor, a gente vai retornar o nome e o e-mail, né? De cada posição que está dentro do vetor. Então, ó, nós temos aqui, ó, o nome, né? E o e-mail, tá? Então, eu tenho aqui, né? SJS peoples aqui, onde eu tenho aqui, né, vários valores. Então, eles estão sendo capturados aqui, né? Pelo do map aqui. Então, eu estou acessando o objeto people, depois eu estou acessando o vetor results, e aí eu vou aplicar o map dentro dele. E o map ele aceita uma função de callback. E nessa função de callback aqui eu estou utilizando um arrow function. Então eu estou passando aqui o parâmetro e ele vai retornar esse conteúdo aqui que está. Esse é o conteúdo interior da função. As próximas funções que eu estou
colocando aqui, né, o do filter, ele basicamente, né, por exemplo, o do filter ele faz o filtro, né, de uma posição do array, tá? Então, o que eu estou querendo aqui nesse outro, nessa outra função aqui, né? Eu estou filtrando todas as pessoas que têm uma idade maior do que 50, certo? Então, ó, eu tenho, né, a aplicação de uma arrow function aqui, né? Então, o filter, ele é uma função do JavaScript que aceita uma função de callback. Então, essa função de callback aqui, ela foi feita com uma arrow function aqui. Então, as arrow functions, elas vão possibilitar que você, né, faça um trabalho muito interessante aí na manipulação de vetores, né? Então, nós fizemos aqui o do for each, o do reduce, do find, do sum, do every e do sort, né? Então vamos dar um S aqui, né? Vamos salvar. Então, né, para cada uma dessas funções aqui, eu estou fazendo aqui um filtro de todas as pessoas, né, que têm uma idade maior do que 50 e mostrando no for each aqui, para cada posição do vetor, né, que está sendo capturado com o do map aqui, eu vou trazer um vetor com os nomes mapeados, e para cada posição desse vetor aqui, certo? Eu vou inserir esses valores aqui. Aqui é interessante que você tenha aqui uma base de laço de repetição for, né? Para que você tenha um entendimento melhor aqui do que o for each, né? O for each é para cada posição do vetor, ele vai executar essa sequência aqui de comandos, certo? Então, aqui o reduce, aqui ele vai somar, né, todas as idades aqui, tá? Bastante interessante que a gente poderia fazer isso aqui com for, né? Mas olha só como é que fica muito compacto quando você usa aqui uma array function, né? Utilizando o reduce aqui, onde você coloca aqui o acumulador e a posição corrente, né, do vetor. Então, para cada posição corrente aqui do vetor, cada idade corrente, eu vou acumulando ela aqui, né? E depois eu vou jogando isso aqui dentro de total ages e eu vou exibir o total ages aqui. É tanto que o valor dá 5006, certo? O do find aqui ele vai retornar a primeira posição do vetor. Novamente a gente está utilizando aqui um arrow function, certo? E no do sum aqui nós vamos, né, ele vai retornar verdadeiro ou falso, né? Se ele encontrar uma pessoa nessa localização aqui de Amazonas, né? Então eu vou estar pesquisando dentro do objeto people, dentro do vetor results, né? E aí eu vou aplicar aqui para cada posição desse vetor results, eu vou aplicar a função sum. E aí quando eu encontrar o Amazonas, eu retorno e eu mostro essa posição aqui, certo? Então, achei bastante interessante isso daqui, tá? Ajuda bastante aqui o programador a fazer um desenvolvimento mais compacto, né? Esse último exemplo aqui, olha só que interessante aqui, nós temos aqui um do sort aqui, onde que o objetivo dessa função aqui é fazer uma ordenação. E aqui a gente vai fazendo um encadeamento de funções aqui. Então, primeiro eu vou lá, né, no objeto people e no vetor results que está dentro desse objeto e faço um mapeamento das pessoas que estão lá, né? Eu vou passar esse parâmetro person aqui. Então eu vou retornar o primeiro nome das pessoas. Então eu vou gerar um vetor aonde tem apenas o primeiro nome das pessoas. Nesse vetor, né? Depois que esse vetor vai ser gerado, eu vou aplicar um filtro nesse vetor. Então estou fazendo um concatenamento aqui. Esse filtro ele está na linha de baixo, tá? Mas ele pode ficar aqui. Mas para uma questão aqui de estética do código, né? Ele vai ser jogado aqui para baixo quando eu salvar esse código. E aí,
nós temos aqui esse ponto filter, que ele vai fazer um filtro, né? E novamente nós estamos usando bem aqui, ó, um arrow function aqui, né? E eu quero pegar todas as palavras que começam com A. Isso daqui é uma função nativa aí do JavaScript, né? Starts with, certo? Depois que eu faço o filtro de todas as pessoas que começam com letra A, eu faço um sort, né? Então eu vou pegar a posição do primeiro e comparar com a posição do segundo. E aí o sort ele já vai fazendo aqui a ordenação. De modo que ao final da execução aqui nós vamos ter o que? Nós vamos ter aqui, ó, nós vamos ter aqui o objeto ordenado aqui, ó, tá? É bastante interessante a utilização desses arrow functions aqui, que eles possibilitam, né, que a gente faça esse tipo de construção no JavaScript, ok? Então o vídeo de hoje era isso, então desejei um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.